Olá, amigos do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? A sexta-feira está começando e a semana vai terminando, espero que não mais com tantas revelações do que vai ser a Fórmula 1 em 2021, a maior semana do ano para a categoria. Claro, fora tudo o que a pandemia do coronavírus gastou, mas tivemos aí uma sequência de anúncios que culminaram em uma série de mudanças para o grid em 2021, começando por Vettel saindo da Ferrari e depois nós vamos falando a respeito do efeito dominó, da cascata que provocou em grande parte, ou pelo menos 3 equipes da Fórmula 1. Fato é que esse GP às 10 é uma análise desses movimentos e que no fundo, para mim, estão todos corretos em seu formato e no que desejam as partes. Primeiro de tudo, Vettel saindo da Ferrari. Inclusive, eu até falo aqui, eu errei. Eu fiz um GP às 10 meses atrás falando que não via chance, possibilidade do Vettel sair da Ferrari, pelo menos indo para outra equipe, né? Não faz sentido ele tentar construir a carreira numa equipe como McLaren ou Renault, por exemplo, e sabendo que tem uma chance muito grande de fazer figuração como faz Raikkonen lá na Alfa Romeo. Me chama a atenção a clareza do release, do comunicado de imprensa solto pela Ferrari na última terça-feira. As partes sendo explícitas em dizer que não estavam contentes umas com as outras. Não houve menção de dinheiro, mas se sabe que a Ferrari propôs um contrato 1/3 menor em termos de valor, quer dizer, na verdade 1/3 do valor que Vettel recebe hoje por um contrato de 1 ano. E aí é uma questão humana. Você vê que a mesma pessoa que está do seu lado na equipe tem um contrato duradouro e vai ganhar mais e você vai ganhar menos por um período de tempo menor, não faz muito sentido. Um cara que tentou construir a equipe em 5 anos, que aguentou uma série de mudanças de planejamento, de pessoas, de recursos humanos, de metas, não faz sentido. Então, Vettel, pelo prestígio, não fazia mais parte daquele grupo Ferrari e, portanto, tomou a decisão correta. Tem de sair mesmo, tem de procurar alguma outra coisa, mas principalmente as palavras de Vettel falando que há coisas muito mais importantes no momento, que não é tempo de ficar pensando agora em Fórmula 1. E isso não se resume apenas à categoria, mas ao todo, ao momento que vivemos enquanto sociedade, enquanto mundo. Nós temos 2 pilotos na Fórmula 1, Hamilton e Vettel, Hamilton em uma maior escala inclusive, que pensam fora da casinha, que não estão preocupados apenas com aquele microcosmo que representa o esporte a motor. E é interessante ver como alguém como Sebastian Vettel se manifestando dessa forma e deixando as claras que ele está pensando no todo. Um cara que não tem redes sociais, um cara que não faz questão de ter simulador, até uma semana atrás comprou por pressão dos colegas, é um cara desligado desse mundo, desapegado. Então é muito mais crível pensar que Vettel não vai correr na Fórmula 1, não vai correr em nenhum lugar, vai lá para sua casa na Alemanha, cuidar dos filhos, cuidar da família, tá com a vida absolutamente feita pelas gerações infinitas que vierem dos Vettel. Portanto, eu vejo que Sebastian vai acabar se aposentando depois da temporada 2020 e tomara que ela ocorra para que a gente veja em pista as últimas aparições dele, pelo menos pela Ferrari, mas creio que também pela Fórmula 1. Bom, o segundo passo é quem chega para o lugar dele, Carlos Sainz, né? Era o nome prioritário da lista da Ferrari e foi rápido, né? A Ferrari já vinha conversando com ele e a assinatura se deu nessa semana. Estavam esperando, claro, o anúncio da saída oficial do Vettel e óbvio que Sainz tinha que sair da McLaren. Primeiro porque é a Ferrari e segundo porque é o primeiro momento na carreira do Sainz que ele é escolhido. É bom lembrar que ele estava na Toro Rosso, não foi escolhido para ir para a Red Bull, acabou assinando com a Renault por obra do destino, porque a Renault queria um outro piloto, aí de repente a Renault quis Ricardo entrou no lugar dele, ele teve de parar na McLaren, então todos os movimentos da carreira do Sainz, que é um ótimo piloto, desempenhou muito bem nas equipes onde correu, foram momentos que ele era uma sobra.
agora pela primeira vez ele é escolhido. E não creio absolutamente que ele vai desempenhar um papel de segundo piloto, que ele vai ser o suporte de Leclerc na Ferrari. Entendo até que a relação pode ser tão desgastante ou até mais como tem sido com Vettel, que é um cara calmo pelos padrões que a gente viu fora da pista em declarações. Óbvio, a gente viu o episódio da placa que ele trocou quando ele perdeu, quando foi perdida a vitória do Canadá, tiraram dele a vitória do Canadá. A gente viu o que ele fez com Hamilton no Azerbaijão 2017, a gente viu como ele se perdeu. Mas ele não é um cara que fala mal, ele não é um cara que se expõe, ele não atira pedras na equipe, ele é um cara que sabe resguardar os problemas. Sainz tem sangue latino. Eu não duvidaria que esse sangue latino falasse mais alto na primeira ou na segunda rusga que viesse com Leclerc. E aí é muito pior. A gerência de Mattia Binotto teria de ser muito forte. É mais fácil cair o Binotto do que qualquer outro piloto nesse momento. É acertada a decisão de escolher Sainz, é acertada, óbvia. A ida dele tem tudo para dar certo, ser uma dupla muito boa, um puxar o outro. Tem a questão da personalidade. O outro movimento foi a porta que se abriu na McLaren por conta da saída do Sainz. E aí, a McLaren, claro, tinha uma dupla, porque ainda vai ser em 2020, tem uma dupla boa, que vai correr 2020 se houver temporada, uma dupla que se dá bem e que entrega resultados. Mas, saindo o Sainz, a McLaren tinha duas opções claras, Vettel e Ricciardo, que são melhores que Sainz. Então, a perda para a McLaren não existiria de nenhuma forma. Com Vettel, teria um cara para renovar a equipe, mas não é um papel que Vettel gostaria de ter num prazo de 2 ou 3 anos, por exemplo. Perderia mais tempo em sua carreira. Ricciardo já viu que a Renault era uma perda de tempo e ele não tem muito tempo a perder. Então a aposta McLaren nesse momento é uma aposta correta. É uma aposta de quem não viu na Renault um projeto suficientemente bom, e esse projeto falaremos daqui a pouco qual é o motivo de não dar certo, e aí vê na McLaren uma possibilidade de fim de carreira, mas muito mais ampla, num grupo McLaren, um grupo que se preocupa em ter uma equipe na Indy, que está estudando ter uma equipe no WEC, que não vê a Fórmula 1 como início e fim, é uma corporação que tem ramificações várias no automobilismo. E claro, o nome McLaren é um nome atraente. Então, com a chefia que começou tirando o Henrique Boulier, corretamente feito anos atrás, colocando em primeiro lugar Gil de Ferran e agora Andrea Seidl, a McLaren começa a arrumar para os tempos em que era uma equipe vencedora e terá os números 3 e 4 no ano que vem com motor Mercedes, assim como aconteceu em 2012 quando eram Hamilton e Button, tem aí uma grande possibilidade de dar passos adiante. É claro que o carro do ano que vem será o mesmo carro desse ano por regulamento por conta da pandemia, mas há uma chance muito grande desse Ricciardo com esse carro na mão, com o motor Mercedes, desempenhar muito bem, puxando Norris com ele e aí fazendo com que a McLaren se aproxime cada vez mais. Tacada certeira de Ricciardo, tacada certeira também da McLaren. Por fim, a Renault. Bom, ninguém quer a Renault. Vettel não quer, Ricciardo não quis e fica muito claro quem é o culpado por isso. Cyril Abiteboul. Cyril Abiteboul é o que Henrique Boulier era para a McLaren. Alain Prost está ali também. Você vê que franceses não se dão muito bem em cargos de chefia na Fórmula 1, né? Não foi bom o Henrique Boulier, nada bom. E não é boa a gerência de Cyril Abiteboul, mas curadoria de Alain Prost ali na Renault. Já perdendo o Ricciardo nesse começo de ano, digamos, nós nem começamos a Fórmula 1 em 2020 ainda, significa que nunca houve um crédito de Ricciardo naquele projeto, por mais dinheiro que tivesse, a não ser que Ricciardo saiba que a Renault vai picar a mula, que vai deixar a categoria mais uma vez, né? Mas esse é o fato. Cyril Abiteboul não tem um bom comando, e isso se vê no comunicado de imprensa da Renault solto nessa quinta-feira. O Abiteboul nem se preocupou em agradecer o Ricciardo pelos serviços prestados nos últimos anos, e não só não fez isso, como usou a pandemia para falar a respeito de correção, de caráter, de unidade, de compromisso. Ora,
Isso não é uma coisa que, por mais que a gente queira a verdade, seja exposta num release. Parece recalque, parece mimimi, criancice, tolice, ingenuidade. É um mundo corporativo que você tem que obedecer contratos e regulamentos. E aí ele não está feliz apenas com o serviço prestado pela Renault, esperou que o contrato acabasse e acabaria no final do ano, e aí resolveu ter uma outra oportunidade que surgiu no momento. Então, Cyril Abiteboul me parece infantil demais, parece adolescente criando uma equipe de Fórmula 1. E é claro que aí não há de dar certo. Coitado do Esteban Ocon, que já sofreu anos e anos com a Manor, foi o piloto reserva da Mercedes esperando a oportunidade. O carro até parece bom, mas com essa chefia da Renault, a Renault não vai longe, precisa trocar. Então é natural que a Renault seja uma equipe agora preterida por muitos, a não ser por uma pessoa que está louquinha para voltar para a Fórmula 1. E se a Renault quer resgatar esse momento que ela está por baixo, a única pessoa que ela pode contar para o seu casting em 2021 é Fernando Alonso. Eu não sou a favor da volta do Alonso, eu acho que o tempo dele na Fórmula 1 já acabou, mas enfim, é o que a Renault tem para o momento, é com ele que ela tem de se apegar. O problema é, Alonso, numa eventual terceira passagem pela Renault, não vai ter Flávio Briatore ali, a não ser que a Renault, óbvio, expulse o Cyril Abiteboul. E não duvido que ele forçasse essa saída, para que o seu amigo Briatore voltasse à equipe. Mas na mão do Briatore funcionou muito bem em 2005 e 2006. Em 2008 e 2009, a base de combinações de resultados para ter uma vitória. Eu não sei nem se nesse momento seria possível que o Briatore voltasse, se o banimento dele seria relaxado para que ele comandasse ou tivesse qualquer papel na equipe, mas é uma opção que, na prática, poderia ser melhor que Cyril Abiteboul, já que ele não entrega resultados. Então, portanto, a Renault precisa refazer seu nome. Qualquer nome que não seja Alonso vai ser uma derrota para a equipe francesa. Hülkenberg, Gasly, qualquer piloto que venha da Fórmula 2, não. Seria uma demonstração clara de que a Renault está ali apenas para cumprir tabela. E lembrando, 2021 a Renault não vai fornecer motor para ninguém a não ser ela mesma. É possível pensar então numa saída? Sim, é possível pensar numa saída, ver que a Renault está gastando dinheiro por nada. É isso, quero saber de vocês, o que vocês acham a respeito de todas as mudanças que a Fórmula 1 promoveu essa semana para 2021. Inscrevam-se no canal do Grande Prêmio, ativem as notificações, deem o seu like, é sempre muito importante, claro. Deixem aqui embaixo, nos comentários, todas as suas opiniões. Sejam educados, finos, garbosos, como eu. Não. Grande abraço a todos, vou comemorar meu aniversário, final de semana, em casa. Beijo para todos vocês, tchau.